Prezadas e prezados, dando continuidade à nossa tarefa de tentar fortalecer a visão científica dos fatos e deixar de lado os problemas, um dos conceitos fundamentais para termos cientificidade é o de paradigma, inicialmente formulado por Thomas Kuhn, no seu livro Estrutura das Revoluções Científicas. Paradigma seria um ponto de vista, um óculos que a pessoa utiliza para ver as coisas. Normalmente as pessoas chamam de filosofia, chamam de ponto de vista, de prisma. No entanto, cientificamente o termo correto seria um paradigma. Há vários paradigmas, que alguns mais antigos, outros mais modernos, mas que estão espalhados e se converteram em senso comum. E nós temos a oportunidade, no decorrer do tempo, de analisarmos cada um desses paradigmas. O materialismo histórico dialético, a patrística, a escolástica, o confucionismo, o positivismo, que tanta influência teve no século XIX no Brasil. Entretanto, hoje nós vamos analisar um paradigma que já esteve mais no auge, todavia ainda se mantém, é o formulado por Edgar Morin, a complexidade. As coisas não são tão simples como nós queremos que sejam. A guisa de exemplo, esse caso nós estamos vivendo aqui do Covid-19. Há teorias de conspiração, tudo são simplificações, são coisas não científicas. O que perturba mais a cientificidade? Em primeiro lugar, as emoções. A pessoa tem uma aversão ou afeto a alguma coisa, então, ao invés de procurar entender o fato, ela tenta condicionar o fato àquilo que ela pensa. Então, o paradigma da complexidade demonstra que não se pode tirar conclusões simplórias. Um exemplo claro, nós podemos fazer o seguinte. Na década de 80, o sonho de todo brasileiro é ter um automóvel. Não chegamos a todos terem, todavia a grande maioria já tem um automóvel. Naturalmente, isso em consequência trouxe problemas de trânsito. Entretanto, tem pessoas que ficam iradas com o trânsito, querendo que o trânsito não exista. Mas ele é uma consequência natural de todos terem carro. As nossas cidades foram planejadas, e a maioria já tem 200, 300 anos, não para carro. Por isso nós temos esse problema de trânsito. Então a pessoa tem que estar muito ciente que o que ela deseja, se concretizar, vai ter impactos maiores do que ela prevê. Desdobramentos inesperados. Isso é complexidade. Vamos imaginar, a pessoa vai fazer um tratamento de saúde. Ela pode até se curar, mas também pode ter efeitos colaterais que ela não imagina. Isso é, de uma maneira meio tosca, explicar a complexidade. Que nós não podemos ter uma visão tão simples das coisas. Um exemplo claro disso agora é que nós estamos todos vivendo sob a luz desse problema da Covid. E que ela é uma questão biológica, todavia também é uma questão social, uma questão econômica. Ela tem impactos mais do que era previsto. Uma doença, ela nunca é apenas biológica, ela acaba tendo impactos sociais, modificação, impactos filosóficos, modificação de visão. A complexidade explicaria a Covid como um fenômeno natural da globalização, ou seja, das conexões econômicas e sociais que nós temos. Hoje, os estados tradicionais, os estados-nações, não são mais com fronteiras muito rígidas. Há conexões para tudo. Então, naturalmente, os vírus aproveitam as mesmas infovias que o capital financeiro aproveita para circular. Por isso nós não podemos ter essa visão simplória das coisas. E o maior perigo para a cientificidade, o primeiro lugar, é as emoções. Gostar ou não gostar de alguma coisa. O segundo perigo é a teoria da conspiração. A pessoa começa a olhar um fato e começa a imaginar que tudo aquilo foi planejado, tudo aquilo foi articulado. O que se pode planejar, às vezes, são coisas pequenas, mas ninguém pode fazer uma grande conspiração para dominar o mundo, para controlar. Eu quero dar um exemplo, até porque me aconteceu na juventude, um exemplo de como nós temos que ter muito claro o que é complexidade, o que é simplificar as coisas. Uma feita, um colega meu me explicou que havia um pensador que era um monge do Tibete, que tinha um saber muito secreto, muito oculto. E aí eu indaguei para saber qual era a universidade que ele estudou. Ele disse, não, esses saberes são secretos. E aí eu fui atrás dessa pessoa e descobri que, na verdade, ele era um jornalista inglês. Possivelmente ele nunca tinha estado no Tibete. Fui tentar advertir o meu colega para isso e ele simplesmente respondeu, não, isso foi outra encarnação dele. Ele foi um monge do Tibete e reencarnou agora como jornalista inglês. Ou seja, quando a pessoa quer confiar numa coisa, não tem nada que vai tirar. Isso mostra que a pessoa se enrijeceu o pensamento e não tem a flexibilidade para entender a complexidade, para aceitar que os fatos têm que ser modificados, a interpretação errada tem que ser corrigida. Por isso que a ciência ela não tem dogmas, ela vai se alterando à medida que o conhecimento vai evoluindo. O primeiro papel do cientista é não querer dogmatizar alguma coisa. Sempre a pessoa, quando ela está, digamos assim, fanatizada por alguma coisa, ela tem uma explicação para aquilo. E a teoria da conspiração é isso.
como também essa ideia das coisas esotéricas. Existe um saber oculto. O que há por trás disso é um certo acomodamento da pessoa. Conhecer a ciência exige leitura, exige estudo, exige muita dedicação. Então, isso não sendo fácil, a maioria das pessoas preferem partir por uma teoria da conspiração ou achar explicações esotéricas, alguma coisa escondida, alguma coisa oculta. Na década de 70 isso foi muito comum, nos Cairo, no Tibete, na Ásia, saberes ocultos, saberes secretos. Outro exemplo claríssimo de como nós procuramos facilitar as coisas para não ter muito trabalho, que o saber exige esforço, ele é complexo. Essas explicações simplórias, do tipo, ao invés de eu estudar como a humanidade fez as coisas, eu procuro acreditar que houve uma intervenção externa, alienígenas vieram ali e nos ensinaram aquilo. Esse pensamento tem um sentido democratizante no mau sentido, de que coloca todas as pessoas iguais, os que se esforçaram para saber e os que não se esforçaram. Ora, se isso foi feito tudo por extraterrestres, nós estamos todos iguais. Então, essa vaidade de querer saber sem esforço é um problema seríssimo. A simploriedade, a teoria da conspiração, os saberes secretos que ninguém tem, tudo isso tem que ser estudado. Nós vimos muito, em filmes acontece muito isso. Mas desde que se mantenha como literatura, como filme, ou seja, como ficção, não há problema nenhum, é um lazer. A arte é para isso, a arte não tem um compromisso com a verdade, a arte tem um compromisso com a subjetividade. Todavia, quando nós trazemos isso para a realidade e queremos transformar aquelas ficções em verdade, começa o problema. Aí nós deixamos de ser científico. O saber ele exige sacrifício, ele exige estudo e leitura. Todavia, se a pessoa começar a conectar, entender as coisas, e saber que é pesado, que exige esforço, passa a se transformar numa coisa positiva, numa coisa tranquila, que pode ser feita. Então nós temos que deixar de lado as teorias da conspiração, deixar de lado os saberes esotéricos, e ter o que a ciência, em última análise, ela é um método. Não se perturbar com as emoções, não procurar explicações fáceis, não ter explicação antes de começar a pesquisa. Nós podemos ter uma hipótese, que depois o trabalho do pesquisador vai acusar se é verdadeiro ou não. Nós não podemos já sair com a resposta própria. O exemplo daquele caso que eu citei. Era uma reencarnação, então estava tudo explicado. Então tem alguns temas que não se colocam em ciência justamente pela complexidade que nós não conseguimos medir. Em suma, se Deus nos deu a inteligência e nos deu a ciência, é que Ele queria que nós resolvêssemos os problemas. Nós não ficássemos delegando a Deus ou aos extraterrestres a solução dos nossos problemas, ainda que extremamente complexos. Para isso nos deu a inteligência e nos deu os tesouros mais importantes que nos deu foi a ciência. Vamos, pois, valorizar.